Olá, boa tarde, bem-vindos ao meu canal novamente. Peço imensa desculpa de ter demorado muito tempo a ter que postar alguma coisa, mas é que eu tive um problema no meu braço que não me permitiu fazer crochê durante um tempo. Algumas coisas que eu tive que terminar, que eram encomendas, demorou muito tempo por causa do problema que eu tive no meu braço. Não sei se já ouviram falar em cotovelo de tenista. Dá muitas dores e nós quase que nem conseguimos fechar bem a mão, e mesmo até para poder levantar certos pesos custa muito. Quero desde já agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal. Se ainda não está inscrito, se inscreva, que eu fico muito contente e motiva-me a continuar. E também quero agradecer a todas as pessoas que fizeram o seu comentário. Muito obrigado pelo carinho. Eu realmente fiquei muito emocionada de terem compreendido a minha situação e isso foi mesmo muito encorajador para mim. Um dos comentários que eu recebi foi, eu já não me lembro bem o nome da senhora, mas ela diz que é profissional e que sabe fazer os seus próprios desenhos. E então, uma das coisas que ela me perguntou é como é que nós sabemos aonde é que vai o ponto alto e o ponto baixo, como é que nós fazemos isso? Ora bem, para começar, nós precisamos de duas cores. Eu, neste caso, usei este papel aqui de quadradinhos, daquele papel que se utiliza para matemática. E então, nós colocamos de um lado números de 0 até o número que nós queremos fazer, e do outro lado colocamos as letras para diferenciar que tipo de linha que estamos a usar, neste caso a cor A ou a cor B. E isto aqui, esta parte aqui em baixo, é a linha de começo, de onde nós vamos começar. A linha de começo são as correntes, que vai depender do seu desenho. O múltiplo de correntes que você necessita vai depender da repetição do seu desenho. Ora bem, no meu caso, eu gosto de fazer estas duas linhas aqui. Eu gosto sempre de as deixar com pontos baixos por completo, assim como no final. No final eu também gosto de deixar duas para poder fazermos a borda depois no final. Eu coloco sempre dois pontos baixos no final e no início, como podem ver aqui. No início e no final. Então, depois disso, como é que nós sabemos aonde é que vamos colocar? Ora bem, as duas primeiras linhas têm de ser pontos baixos, porque depois, quando formos para a terceira, para a linha número 3, vamos começar a fazer o ponto baixo que vai descer desta para esta. Ou seja, vamos pôr assim desta maneira, vamos fazer apenas na linha de trás do nosso V, do ponto baixo anterior, vamos colocar 1, 2, 3 pontos baixos, utilizando apenas a perninha de trás. E aqui nós vamos fazer um ponto alto, ou seja, vamos fazer uma cruzinha para nós sabermos aonde é que está o nosso ponto alto. Depois vamos voltar a fazer mais 1, 2, 3, ponto alto. 1, 2, 3, ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, ponto alto. E assim vamos continuando a fazer o nosso desenho. Dependendo do que é que querem fazer, podem continuar. Aqui neste caso deste desenho que eu aqui tenho, nós iríamos terminar com ponto alto e depois 2 pontos baixos por completo. Como podem ver aqui, nós íamos terminar com pontos altos por completo. Voltando aqui ao final, como já sabem, nós cortamos a nossa linha e voltamos novamente para o número 4. Ora bem, vamos dizer que nós aqui na linha 4, na nossa cor B, vamos dizer que nós queremos também colocar pontos altos.
Uma das coisas que nós devemos saber é não colocar o ponto alto da linha oposta em cima do ponto alto existente, ou seja, você pode colocar antes ou depois, mas nunca em cima do que está já existente lá. Ou seja, vamos tipo dizer assim, 1, 2, e você vai colocar aqui um ponto alto. Este ponto alto vai se conectar com a mesma cor aqui em baixo. Esta aqui, que tem já a perninha na frente, vai ser o suporte para fazer o ponto alto desta cor, da mesma cor que está 2 linhas acima. Depois você faz um ponto baixo, deixa em branco para saber que é um ponto baixo apenas na linha de trás do nosso ponto alto anterior. E novamente vamos colocar mais um ponto alto. O ponto alto que vai descer para a cor anterior, fazendo apenas na linha da frente. Novamente vamos sair um e fazemos outro. Depois, um ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. E assim sucessivamente até ao final. E nós assim já podemos seguir o nosso desenho. E aqui neste caso, deste desenho aqui que nós estamos a fazer, nós vamos terminar com um ponto alto, que vai se encontrar 2 linhas abaixo, um ponto baixo e 2 pontos baixos por completo para fazermos a borda. Você corta a linha e volta novamente ao início. Eu não terminei de colorir, porque como isto foi feito à mão, eu por vezes não tinha muito tempo e tem ocasiões que eu tenho ainda que descansar um bocadinho o meu braço, eu peço desculpa por isso. Mas neste caso vamos dizer que nós queremos mais ou menos manter esta sequência. Ou seja, se você quiser, você pode fazer novamente, deixar 3 e depois fazer o ponto alto aqui. Ora bem, aqui, como nós estamos a usar a mesma cor que nós usamos aqui, nós podemos descer, porque aqui só temos um ponto baixo. Você pode colocar pontos altos por cima de pontos baixos, para poder ter com a cor anterior do ponto alto anterior. Se você quiser, pode fazer isso, mas não pode fazer aqui. Se você quiser fazer um ponto alto em cima desta cor aqui, já não dá, vai ficar sobreposta e já não vai ficar bonito, e já não, mesmo não dá certo, porque eu já experimentei e não dá certo. Então, nós só colocamos os pontos altos em cima da mesma cor e os pontos baixos que fica em cima do ponto alto continua sempre para a frente, ou seja, se você quiser até pode fazer aqui neste canto, você pode fazer um ponto alto. Vamos pôr aqui um ponto alto, para fazermos outro tipo de desenho, vamos assim dizer só. Vamos sair 3, vamos deixar 3, 1, 2 e 3. Vamos descer um ponto alto aqui. Então vamos deixar mais 3, 1, 2, 3, um ponto alto. 1, 2, 3, um ponto alto. 1, 2, 3, um ponto alto. 1, 2, 3, ponto alto. 1, 2, 3, ponto alto. E como nós aqui no final, nós já não temos aqui mais 3, só temos apenas 2, nós vamos fazer 2 pontos baixos, utilizando apenas a perninha de trás e depois 2 pontos baixos aqui, utilizando apenas a perna de trás e depois 2 pontos baixos, utilizando por completo o ponto anterior, para fazermos a borda. Isto a gente faz sempre 2 pontos baixos por completo no final e no início e no final, ok? Para que nunca fique assim meio desorientado. Como você já está a ver, baseado aqui, já está a começar a fazer como que umas ondas. Isto faz umas ondas. A seguir, o que nós podemos fazer é começar, depois de fazermos os 2 pontos baixos por completo, isto é a nossa cor B, nós podemos começar por um ponto alto e o próximo ponto alto, como está a ver, este vai aqui. Nós podemos fazer um ponto alto aqui se nós quisermos, está a ver aqui, ou então podemos apenas colocá-lo aqui nesta área aqui.
nós agora é que temos que ver como é que nós queremos o nosso desenho. Outra maneira de também fazer isto é simplesmente, deixa eu cá ver se eu consigo tirar isto, é simplesmente fazendo aqui, utilizando aqui. Nós podemos também utilizar aqui. Tipo, vamos ver, se nós, pronto, o desenho está a fazer agora assim, estas ondas. Se nós quisermos que ele vá para dentro e depois assim para fora, temos que ver como é que nós queremos que ele faça isso. Como isto tem duas cores, nós temos que decidir qual é a que cruza primeiro. Vamos então aqui ver isto. Eu vou começar aqui, esta cor vai descer para aqui para baixo, se nós quisermos. Mas também podemos escolher de outra maneira. Tipo, aqui, você está a ver, esta vai descer aqui para baixo. Já não vai fazer o mesmo desenho, vai fazer outro desenho que não este aqui em cima. Isto tem várias maneiras de fazer, mas uma delas é esta. No caso de desenhos que você tenha tipo ponto cruz, vamos a dizer um desenho de ponto cruz, você tem que ver quantas linhas é que tem. Eu não sei se tenho aqui alguma coisa para mostrar um exemplo disto, eu precisava de procurar. Mas um exemplo é tipo uma coisa que é em ponto cruz de coração. Vamos dizer que é um coração, que tem muita gente que eu notei que gosta de corações. Vamos dizer assim, um coração assim desta maneira. E nós temos as nossas linhas, não é? A e B, vai sempre assim por aí fora. E nós queremos esta área aqui toda preenchida. Então, para preenchermos esta área, o que nós temos que fazer é ver onde é que vamos colocar os nossos pontos altos. Portanto, aqui tem que ser pontos baixos por aqui, não é? E então aqui vamos pôr um ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto. E tem que ser sempre a mesma cor. Ou seja, nesta linha aqui você não pode colocar esta cor aqui em baixo. Esta cor tem que se encontrar aqui em baixo, ou seja, aqui vai levar um ponto alto e aqui também vai levar um ponto alto. E esta cor aqui, para fazer este efeito aqui, nós teríamos que ter um coraçãozinho aqui mais abaixo, um bocadinho maiorzinho, e fazer aqui em baixo um ponto alto. Ou seja, esta cor, como desce para baixo, ela ia fazer até o tal formato do coraçãozinho aqui, você está a perceber? Ia fazer ali o coraçãozinho. Isto, depois mais para a frente eu vou tentar mostrar como é que se faz isso no computador, porque às vezes no computador é mais fácil e nós conseguimos perceber melhor. E outra coisa é, você tem que ver a repetição. Vamos dizer que nós só queremos fazer este desenho aqui. Você tem que ver a repetição dele. Ou seja, daqui a aqui é a repetição, ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. 5, ou seja, são múltiplos de 5 mais 5, porque as outras 5 correntes são uma para virar, para você virar, e depois 4 para fazer as bordas. Ora bem, para hoje nós vamos fazer este desenho que eu criei, são com corações. Tem muitas pessoas que me pediram para fazer um desenho de corações e como podem ver, neste exemplo aqui, como eu estava a tentar explicar, nós temos partes em que vamos completar para poder preencher esta área e partes em que vamos apenas fazer só um bocadinho para fazer a separação entre eles. Outra coisa também que eu fiz foi tentar não colocar eles sobrepostos um a seguir ao outro, mas pô-los ao lado, ou seja, para podermos fazer como se fosse uma distinção, ou seja, eles vão ficar tipo em zigue-zague, a ir de um lado para o outro. Para este desenho nós vamos precisar de lã ou de linha de algodão. Neste caso eu vou usar esta que é tipo uma linha de bambu, como podem ver aqui, é uma linha 100% de bambu, e aqui nos pede para utilizar uma agulha de 4 mm, como podem ver, eu tenho aqui a minha agulha já preparada,
Aqui tenho a nossa agulha de 4 mm. E também vamos precisar de outra cor dentro do mesmo estilo só. Nós temos aqui duas cores que nós vamos usar. Tenho aqui as duas cores. As duas são, para quem está aqui no Canadá, eu comprei estas na loja do Michaels. São muito macias, muito fofinhas e dá para fazer praticamente tudo o que você gostar, até mesmo para fazer um cobertor para criança, é muito bom. Este desenho até que vai ficar muito bonito para fazer até mesmo cobertor, se quiser. E nós também vamos precisar de uma tesoura, que também já tenho aqui à mão. E se você precisar, há pessoas que precisam, outras não, de alguns de marcadores, você também pode usar, ou alfinete, ou o que você estiver à mão. E vamos precisar do nosso gráfico, que eu já tenho aqui. Então, para começar, nós precisamos de múltiplos de 18. Vamos começar por fazer 54 correntes para fazermos este desenho. Eu, neste caso, já tenho aqui preparadas. Já tenho aqui preparadas as minhas 54 correntes. Ou seja, são múltiplos de 18 mais 5, ou seja, 54 mais 5 correntes neste caso. Desculpem lá do barulho que está ao fundo da minha casa e está-me a desconcentrar um bocadinho, mas eu vou tentar ao máximo poder fazer o vídeo e poder agradar a todas. Eu já tenho aqui as minhas correntes feitas e, como já disse, são múltiplos de 18 mais 5, para quem quiser fazer maior. Para fazer uma peça maior, você apenas faz 18 mais 18 mais 18 e quando estiver satisfeita com o tamanho total da sua peça, você apenas coloca 5 no final. As 5 serão as tais duas para fazermos a nossa borda, duas de cada lado, como podem ver, eu tenho aqui no final e no início, e também uma para podermos virar. Ou seja, aqui quando você faz, esta que está aqui, nós não vamos fazer nesta, vamos fazer na outra a seguir. Ou seja, é assim. Depois de fazer a sua corrente, nós vamos fazer um ponto baixo na segunda corrente. Ou seja, uma e duas. Não fazemos nesta. O que está na sua agulha não conta como corrente. Portanto, o que conta são as que você já fez. Ou seja, você não vai fazer nesta, mas vai fazer na outra a seguir. Então, vamos fazer pontos baixos. Eu gosto de fazer a corrente um bocadinho mais larguinha para que não fique muito apertado quando nós começarmos a fazer a nossa primeira fila de pontos baixos. Então, para começar, vamos fazer pontos baixos, como sempre, e como para quem já viu o meu primeiro vídeo sabe como é que se faz isto. O primeiro ponto, a primeira fila é sempre de pontos baixos. E assim sucessivamente. Nós continuamos a fazer os pontos baixos até ao final da nossa linha e quando chegar ao final nós temos de cortar. Eu vou continuar a fazer pela minha corrente toda e quando chegar ao final eu mostro como é que se faz. Ora bem, eu já completei a minha primeira fila, que é esta aqui. Como podem ver, é esta fila aqui, a fila número 1. A fila número 1. Como podem ver, eu já completei, já está aqui toda completa. Nós temos aqui mais dois que eu vou terminar. Vou fazer mais dois pontinhos baixos na nossa corrente, assim. E depois, quando eu termino, o que eu gosto de fazer para que fique seguro é fazer duas correntes. Eu faço duas correntes. Pego na minha tesoura, eu corto a linha, eu deixo até por vezes um bocadinho de linha a mais, porque por vezes se nós nos enganamos, nós temos que desfazer aqui para depois consertar. E eu puxo com força, e quando eu a puxo faz como que se fosse um nozinho,
como dá para ver aqui, não sei se conseguem ver bem, aqui assim faz como se fosse um nozinho. E isto é a nossa primeira fila. Como podem ver, está por completa. Ora bem, começando então aqui a prestar atenção, nós vamos fazer, eu por acaso aqui, eu coloquei uma fila a mais, porque a primeira fila eram as correntes, neste caso, eu peço desculpa por isso. E depois então nós temos duas filas que são apenas pontos baixos, a fila A e a fila B. Porque como vocês podem ver aqui, neste outro lado, eu tenho duas vezes a linha A, que é então as nossas correntes, e depois os nossos pontos baixos, e então nós vamos mudar para a linha a nossa segunda cor, que é a B. Ou seja, vamos então pô-la aqui. Outra coisa que eu queria mencionar, eu comprei este tipo de capas que têm como que um ganchinho que segura, e eu fiz com um bocadinho de fita e elástico, eu cozi pela parte de trás para que ficassem elásticas, e eu uso isso para me guiar, ou seja, como podem ver, eu uso isso assim deste tipo. Dá para colocar para baixo e para cima, e isto faz com que nós podemos nos concentrar apenas numa linha, ou seja, você tapa as outras que você não necessita, e a que você está a trabalhar, você vê apenas aquela em que você trabalha. Ora bem, nós vamos colocá-la, neste caso, aqui em baixo. Como podem ver, nós fizemos as nossas correntes, a nossa primeira fila, e vamos para a linha, a nossa segunda, que é a B. Eu vou colocar esta aqui em baixo e fazer a mesma coisa, para que assim nós vamos apenas saber em que linha é que estamos, em que fila é que estamos, para fazer o nosso desenho dos corações. Neste caso, como você vê, não temos nenhum símbolo, são todos quadrados em brancos, apenas as cores, mas você faça de conta que estas cores não existem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Esta é a nossa fila número 2, e nós temos que colocar a nossa segunda linha. Vamos então a isso, colocar aqui a nossa segunda linha. Eu vou introduzir a minha agulha, vou introduzir a minha linha número 2, assim, e quando eu faço o primeiro ponto baixo, para segurar a linha, eu coloco sempre as duas linhas juntas, ou seja, esta que vai ficar aqui solta e a outra com que nós vamos trabalhar. Eu coloco sempre as duas juntas e faço um ponto baixo. Depois eu coloco esta linha para o lado, como podem ver, e volto a fazer mais um ponto baixo no mesmo sítio. Ponto baixo no mesmo sítio. Assim, e vai ficar assim, mais ou menos assim. Não se preocupem, porque este ponto baixo aqui no início depois vai ficar como que escondido na nossa parte de borda que nós vamos fazer. Desculpa lá, tive que parar por uns breves momentos que o meu menino necessitou da minha ajuda. Pois então, depois de fazermos o nosso primeiro ponto baixo, nós vamos fazer mais um ponto baixo por completo, a pegar no nosso V. Nós temos aqui o V, como você está a ver. O ponto baixo anterior faz como se fosse um V, então nós vamos fazer um V, vamos fazer um ponto baixo, quer dizer, pegando no V por completo e fazendo um ponto baixo. Agora, daqui até quase ao final, antes de chegar ao final, os últimos dois, nós vamos fazer pontos baixos, utilizando apenas a parte de trás do V. Novamente, você tem aqui o V e vamos utilizar apenas a parte de trás. Como podem ver, assim.
A seguir, ponto baixo, utilizando a parte de trás do ponto baixo anterior. Desculpem lá, esta linha é muito bonita, é muito boa, mas infelizmente tem este problema. Eu não estou bem acostumada a fazer vídeos, então não sei em que zona me concentrar. Assim, utilizando apenas a parte de trás do nosso V. Assim. E assim vai ficar assim desta maneira. Na borda você vai ter os dois pontos baixos por completo e depois vamos fazer pontos baixos apenas na perninha de trás. E isto vai fazer com que nós vamos ficar com esta perninha aqui. Essas perninhas aqui na frente, como podem ver, esta parte aqui assim da frente, é o que nos vai ajudar a fazer o ponto alto em relevo na fila que nós vamos fazer a seguir. Ora bem, eu vou fazer esta fila por completo. Vou fazer esta fila por completo com os pontos baixos apenas na perninha de trás. Como podem ver, aqui mais uma vez vou fazê-la para vocês não terem dúvidas como é que se faz isso. Assim. Assim, como podem ver, fica assim desta maneira. E eu já volto quando eu estiver com apenas 2 no final, eu volto para vos mostrar como é que se termina. Eu cheguei agora aqui ao final da minha segunda carreira com pontos baixos e como podem ver, fica assim desta maneira, com esta linhazinha aqui a aparecer, que é o que nós vamos depois precisar para fazermos os nossos pontos altos. E chegando aqui ao final, eu tenho apenas 2, como podem ver, 1 e 2. Só aqui nestes 2 últimos, que é no final, nós vamos usar as duas perninhas e fazer 2 pontos baixos por completo. Deixa cá ver se eu conserto isso melhor. Só um bocadinho. Here we go. Aqui vai o nosso segundo ponto baixo, a utilizar por completo o nosso ponto baixo anterior. E para finalizar, nós vamos fazer 2 correntes. Faço 2 correntes, corto a nossa linha e vou puxá-la com força para fazermos este nozinho só. Isto é como vai ficar com a nossa segunda fila. Vai ficar assim, desta maneira. Chegando aqui, nós temos que voltar a colocar a nossa linha A para podermos fazer então a nossa próxima carreira. Eu vou colocar a minha linha, como podem ver aqui logo no início, vou colocar a minha linha e já volto para vos explicar o seguinte passo. Ok, agora aqui no nosso próximo exemplo, só na nossa próxima fila, isto é a fila número 3, como podem ver aqui, fila número 3, nós vamos mudar a nossa linha para a linha A, vamos fazer 2 pontos baixos utilizando o ponto baixo anterior por completo e nós vamos fazer os nossos pontos altos, ou pelo menos começar com esta fila a fazer pontos altos. Vamos começar logo a seguir dos 2 pontos baixos por completo, vamos fazer 2 pontos baixos em relevo, depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos baixos, utilizando apenas a linha de trás do nosso ponto baixo anterior. E novamente nós repetimos com 2 pontos altos em relevo, utilizando a linha da frente e depois, novamente, 16 pontos baixos, utilizando apenas a linha de trás. Eu já coloquei aqui a minha linha, como podem ver, eu já coloquei aqui, já fiz o meu primeiro ponto baixo, vou fazer o meu segundo ponto baixo utilizando a linha, as duas linhas por completo. Eu sei que esta cor é um bocadinho escura, não dá muito bem para ver, mas estou a tentar colocá-la na luz
Como podem ver, temos aqui duas linhas que fazem um V e nós vamos então inserir para podermos fazer a nossa borda por completo. A seguir nós vamos fazer então 2 pontos altos em relevo. E como é que se faz isso? Nós vamos dar uma laçada na agulha e vamos procurar onde é que está o ponto a seguir. Aqui tem o ponto a seguir e nós temos que ir aqui para baixo, onde está aqui esta linhazinha aqui. Aqui em baixo, esta linhazinha aqui, você está a ver? Que são estas linhas que estão aqui em relevo. Nós vamos pegar nesta e fazer um ponto alto. Ponto alto. A seguir, laçada na agulha e novamente mais um ponto alto. Nunca se esqueça que de onde você fez os pontos altos, por trás você já não faz nada. Fica da maneira como está, você já não utiliza mais aqui atrás. Você então tem que ver, você conta aqui atrás se tiver dificuldade, 1, 2 e depois tem que passar para a seguir. Quando você for a seguir, você utiliza apenas a perninha de trás do nosso próximo ponto. Ou seja, nós vamos agora fazer 16 pontos baixos, utilizando apenas a parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunca se esqueça que é apenas a perninha de trás. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Logo a seguir aos 16, nós temos 2 pontos altos em relevo. Laçada na agulha, você vai ver onde é que está o próximo ponto e vai mais abaixo e encontra o outro ponto abaixo. Coloca a agulha naquele ponto e vai novamente fazer um ponto alto. A seguir, laçada na agulha, vai ao ponto a seguir, vai ver a linhazinha à frente do ponto baixo anterior, foi feito 2 linhas abaixo, pega naquele ponto, assim com a sua agulha, e faz um ponto alto em relevo. E novamente nós vamos repetir o processo. Isto é o que se parece até ao momento. Novamente, para continuar na sua corrente, dependendo do tamanho do seu trabalho, você vai novamente fazer 16 pontos baixos, 16 pontos baixos, apenas utilizando a perna de trás do seu ponto baixo anterior, e 2 pontos altos em relevo, utilizando 2 linhas abaixo. A mesma cor, 2 linhas abaixo, apenas na linha da frente, ou seja, você não pode ir da frente para trás, como normalmente nós fazemos. Você apenas utiliza esta linhazinha que está aqui em relevo, que já está aqui já preparadinha para pegar no seu ponto alto em relevo. Eu vou terminar o meu trabalho e quando chegar ao final eu mostro. Chegando ao final, isto é o que se vai parecer. Como você está a ver aqui, fica assim desta maneira. E eu aqui no final só tenho então as minhas dois pontos finais, que é para terminar o nosso trabalho da terceira fila. Nós vamos fazer 2 pontos altos utilizando
o ponto baixo anterior por completo, como podem ver aqui. Fazemos 2 correntes, cortamos a nossa linha e puxamos para fazer um nozinho. E isto é o que se vai parecer. Voltando para o nosso gráfico, nós vamos para a fila número 4. Para irmos para a nossa fila número 4, nós vamos colocar o nosso desenho para cima. E como vocês podem ver aqui, os nossos pontos altos já mudaram de posição. Antes estavam aqui em baixo, agora mudam de posição para outro lado. E vamos mudar de cor e começar uma fila nova. A nossa próxima fila, com a nossa linha B, nós vamos fazer novamente os 2 pontos baixos por completo para fazermos a nossa borda. E nós temos 1, 2, 3, 4 para iniciar, 4 pontos baixos utilizando a perna de trás do ponto baixo anterior, ou do ponto alto. Neste caso, anteriormente nós tínhamos aqui 2 pontos altos, se você bem se lembra. E depois temos um ponto alto em relevo, utilizando a linha, 2 linhas abaixo, antes. E depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos, ponto alto em relevo, e depois nós voltamos a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois temos um ponto baixo, um ponto alto em relevo, peço desculpa. E assim novamente vai continuar. Depois fazemos novamente 10 e para terminarmos vamos fazer 4 no final. Mas se você fez um desenho maior, você tem que continuar a fazer esta sequência. Tem que fazer 10, a seguir ao seu ponto alto em relevo, você faz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E depois faz 6 para dividir até o próximo ponto alto. Faz um ponto alto a seguir às 10 e depois mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E depois novamente um ponto alto e assim sucessivamente. O que é que isto significa? Ora bem, eu já coloquei aqui a minha linha B, como podem ver. Já coloquei aqui e eu vou novamente fazer mais um ponto baixo no mesmo sítio onde eu coloquei a minha linha, para que fique bem segura. E faço mais um ponto baixo utilizando as 2 linhas. E agora a seguir eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos utilizando apenas a perninha de trás. 1, 2, desculpem lá, eu tenho que pegar ali naquela linha por completo. 2, 2 aqui, então, peço desculpa. Ups. Ok, isto é que estava-me a enganar. Em vez de pegar na linha por completo. Toda a gente comete erros, não é? Eu não sou melhor que ninguém. Então vamos aqui a isto, só 2, 3, como podem ver, apenas na perninha de trás, e 4. E a seguir nós temos um ponto alto. Nós temos ali a nossa crujinha, faz um ponto alto que se vai encontrar com a mesma cor abaixo, ou seja, o próximo ponto a seguir. Você tem que ver a linha de baixo onde é que ela está e você tem que fazer um ponto alto. Um ponto alto. Ponto alto, e então aí você vai ter que se escapar. Não faz nada na parte de trás de onde fez o ponto alto e você tem que fazer mais 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então vamos fazer 10 pontos baixos, utilizando apenas a perninha de trás do ponto baixo, do ponto anterior. Pode ser ponto baixo ou ponto alto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então a seguir você faz mais um ponto alto. Ponto alto no ponto a seguir, vem aqui abaixo, pega na linha da frente do ponto baixo, 2 linhas abaixo, e coloca um ponto alto. E faz 6 pontos baixos, utilizando apenas a linha de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E novamente um ponto alto em relevo. Você vem aqui abaixo, ponto alto, e novamente 10. Não se esqueça que no ponto onde você fez o ponto em relevo tem que passar aquele ponto não conta. Ou seja, se você tiver dúvidas, vem aqui atrás. Se você tiver com dúvidas, basta ir ali atrás e você vai ver que onde tem o ponto alto, tem um pontinho ali atrás que não foi trabalhado. É este aqui assim. E você então só tem que ir para o outro a seguir. E faz novamente, repete o mesmo processo. Daqui a aqui, 10 pontos baixos, ponto alto, depois 6 pontos baixos, ponto alto. E vamos então repetir esta sequência até ao final. Quando eu terminar, eu mostro como ficou. Quando você terminar de fazer esta parte, eu aqui no final, aqui no meu caso, eu tive mais um ponto alto para fazer e tive 2 a mais. E antes de chegar à minha borda, eu então parei e agora vou terminar com os 2 pontos baixos, pegando o ponto baixo anterior no seu total, na sua totalidade. E vamos fazer novamente 2 correntes e vamos cortar a nossa linha. E puxamos. Como podem ver, esta é a nossa fila número 4 e isto é o que vai ficar a aparecer. Isto é a parte da frente e aqui está a parte de trás. Por enquanto ainda não se nota muito o desenho, mas já está a começar a aparecer um bocadinho. A seguir nós vamos para a nossa fila número 5 e a fila número 5 nós temos novamente 2 pontos de borda, que são os pontos baixos por completo, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos em relevo. Depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos, utilizando apenas a nossa perna de trás do ponto anterior. E novamente temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos em relevo. E depois novamente 12 e 6 pontos altos em relevo. Ou seja, você vai repetir daqui até aqui. Vamos então a isto. Eu já coloquei aqui a minha linha e já fiz os 2 pontos baixos por completo que vai ficar na nossa borda. E a seguir nós vamos então fazer, para começar o desenho, 4 pontos em relevo. Vamos então a isto, só 1,
2, 3 e 4. Como você está a ver aqui, como você pode ver aqui, está tipo a fazer... Deixa eu ver se consigo colocar isto assim. Está tipo a fazer aqui já o biquinho do nosso coração, da parte de baixo, e termina mesmo antes do ponto em relevo, do ponto alto em relevo da linha anterior. Ou seja, esta fica mesmo aqui ao lado, não vai por cima do mesmo ponto alto, como eu expliquei anteriormente naquele outro papel, quando nós estamos a fazer o desenho. A seguir, temos que fazer 12 pontos baixos, utilizando apenas a parte de trás. Ou seja, a parte de trás do nosso ponto anterior, ponto baixo. Tenha sempre a certeza que aqui na parte de trás, você escapou, você não faz nada de onde você fez os pontos altos. Ou seja, se você tem 4 pontos altos, aqui atrás você tem que ter 4 pontinhos também que não fez nada. Então vamos a isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desculpem lá, tenho que fazer este aqui novamente. Ok, só 10, 11 e 12. E novamente aqui o nosso último ponto baixo ficou em cima do ponto alto que nós fizemos anteriormente. E agora está a dizer para fazermos 6 pontos altos. Os 6 pontos altos irão ficar dentro desta caixinha. Esta parte aqui dessa caixinha, que faz aqui como se fosse uma caixinha, vai ficar aqui, porque se você contar com atenção, eu tenho aqui a pontinha da minha tesoura para nos ajudar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que está aqui escondido. Temos aqui os 6 pontos altos que vai aparecer aqui neste caso. Estes 6 pontos altos irão ficar entre estas duas colunazinhas aqui e vai ser o início do nosso coração. Então, eu vou fazer 6 pontos altos em relevo, utilizando apenas essa perninha da frente, duas linhas abaixo, assim, assim, novamente mais um e vamos fazer o último ponto alto em relevo, assim, e vai ficar assim, desta maneira. Como vocês podem ver, fica assim, deste estilo. E agora é só repetir 12 pontos baixos, 6 pontos altos em relevo. Vamos fazer isto até ao final e depois eu já mostro como é que ficou. Eu já terminei de fazer a minha fila número 5 e como vocês podem ver, chegamos aqui ao final, fazemos 2 pontos baixos por completo, faço 2 correntes, corto a linha já está cortada e dou um bom puxão para fazer como se fosse um nozinho. E aqui no meu caso, no final, eu terminei com 2 pontos altos em relevo e isto é o que o seu trabalho tem de se parecer. Tem que ficar parecido com este aqui. Isto já é a parte que vai depois começar a fazer os nossos corações. Eu vou mudar então de linha para vermos o que é que vem a seguir.
Como podem ver, com a nossa cor B, nós vamos ter de fazer o seguinte. Nós vamos ter de fazer os nossos 2 pontos baixos por total para podermos fazer a borda. E depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos na perna de trás apenas do ponto anterior. Temos um ponto alto em relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os tais 6 pontos baixos, quer dizer, os pontos altos que estão aqui em relevo, aqui nesta fila anterior, são agora pontos baixos por causa da nossa cor nova. Nós não podemos fazer pontos altos em cima de pontos altos anteriores, a não ser que seja da mesma cor e tem que estar na fila a seguir. E depois então dos 6 pontos baixos, nós temos novamente um ponto alto em relevo e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e novamente um ponto alto em relevo e novamente 6 pontos baixos, ponto alto em relevo e depois volta novamente 10 pontos baixos, ponto alto em relevo, 6 pontos baixos, ponto alto em relevo. Eu já coloquei aqui a minha cor B, como podem ver, já tenho aqui na minha agulha. Já coloquei os meus 2 pontos de borda e agora vou fazer 6 pontos baixos, utilizando apenas vamos começar por fazer na nossa fila número 6, aqui temos a fila número 6, para que não se percam. Vamos fazer então 6 pontos baixos, a seguir aos nossos pontos baixos por completo na nossa bordazinha. Se você tiver dificuldade, pode sempre usar os marcadores na sua borda para saber aonde é que começa. Eu não tenho esse problema, mas se tiver, outra maneira também que podem usar os marcadores é aonde é que vão colocar os pontos. Há pessoas que gostam de contar e saber aonde é que vão colocá-los, mas normalmente depois de você ter o desenho mais ou menos organizado, é fácil de saber aonde é que nós vamos colocar. Com a nossa cor B, então, nós vamos fazer 6 pontos altos, quer dizer, pontos baixos apenas na perninha de trás do nosso V. Vamos a isso então. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fica assim deste jeito, depois de fazer os 6. E a seguir a 6 você faz um ponto alto em relevo. Dá laçada na agulha, vai ao ponto a seguir, tem que ver aonde é que está a linha que nós necessitamos em relevo, 2 filas abaixo, neste caso, e vamos novamente fazer um ponto alto. A seguir vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 pontos baixos na perninha de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esta linhazinha aqui não quer vir. O que é que se passa? Here we go. 6. E vamos fazer novamente, ali está ele, um ponto alto em relevo. Temos aqui o nosso ponto a seguir. Nós temos que ir para baixo 2 linhas, então pegamos na linha que está na frente. Here we go, assim desta maneira, cá está ele, ponto alto. E vamos novamente então fazer 10 pontos altos. Os pontos altos que estão aqui na linha anterior, nós temos que os cobrir só. Vamos fazer 10 pontos baixos, quero dizer. Peço desculpa, eu estou assim um bocadinho nervosa, não é de costume. Infelizmente também tive
um pequeno problema agora recente esta semana. Tivemos um familiar que teve um acidente de trabalho e acabou por falecer. E isto não tem sido tempos nada fáceis. Peço muita desculpa se este vídeo parecer longo. Você pode sempre passar à frente nas partes que você pensa que já sabe fazer mais ou menos. Eu vou colocar no link deste vídeo, vou colocar também para quem quiser, ir à minha página do Facebook. Ainda não tenho Instagram, eu apenas tenho Facebook por enquanto. E vou colocar este desenho lá, para quem quiser depois seguir. Ora bem, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos na perninha de trás do nosso ponto anterior e vamos novamente fazer um ponto alto em relevo, utilizando a perna da frente de duas linhas abaixo, ou seja, a mesma cor vai se encontrar com a mesma cor, duas linhas abaixo. E agora é só seguir o desenho. Nós temos que fazer mais 6, ponto baixo, ponto em relevo, depois 10, ponto em relevo e assim sucessivamente, porque você está a ver, nós estamos agora aqui e vamos novamente fazer mais 6 pontos baixos e depois ponto em relevo e depois 10 pontos baixos, ponto em relevo e assim você faz até ao final da sua linha. Aqui é como isto vai ficar assim parecido com este, porque esta linha será o contorno do nosso coração, o que nós vamos fazer. Eu vou terminar de fazer a minha fila e depois já vos mostro no final como é que ficou, para então começarmos na fila número 7. Como podem ver, depois de finalizar a nossa fila número 6, isto é o que nós vamos ter. Vai ficar assim, desta forma. Como podem ver, este espaço aqui já está a começar a encolher, a ir para dentro, e a parte que vai formar o coração a alargar. E depois novamente vai voltar a encolher, que é para podermos fazer aquele coraçãozinho. Mas isto é o que o seu trabalho deve se parecer. No meu caso aqui, eu terminei com um ponto alto em relevo, 4 pontos utilizando apenas a parte de trás do nosso ponto baixo anterior e depois 2 pontos baixos a pegar no ponto na sua totalidade, fiz as duas correntes, puxei e cortei a linha. Para a fila seguinte, fila número 7. Para a nossa fila número 7, nós temos o seguinte. Nós vamos fazer os nossos 2 pontinhos de borda e depois novamente temos pontos altos. Vamos começar com pontos altos e temos aqui neste caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos em relevo. E depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, utilizando apenas a perninha de trás do ponto anterior. E depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos em relevo. E depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, utilizando apenas a perninha de trás do ponto anterior. Ou seja, para começar, vamos começar com 6 pontos altos em relevo. Nós vamos fazer 8 pontos baixos, 10 pontos altos em relevo, 8 pontos baixos e depois novamente 10 pontos altos em relevo até ao final da sua carreira. Eu já coloquei aqui a minha cor A e já fiz os 2 pontinhos de borda. Agora vou começar por fazer os pontos em relevo que está a pedir no nosso esquema. No nosso esquema. Então vamos aqui
Vamos novamente aqui e fazemos 6 pontos altos em relevo. 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, peço desculpa se alguém não gostar dos meus vídeos. Eu não sou nenhuma profissional, nunca fiz vídeos antes na minha vida. O meu primeiro vídeo foi há 7 meses e desde já novamente agradeço a todas as pessoas que me elogiaram e que me motivaram a continuar. Eu tentei e tive infelizmente um problema no meu braço, que era, por acaso, é o braço com que eu mais trabalho, o meu braço direito, e então tive muitas dificuldades em continuar por causa que tinha muita dor. E agora que depois fiz terapia estou a ficar melhor um bocadinho, mas ainda não estou a 100%. Por isso, por vezes, tenho que parar o vídeo e continuar quando as dores passam mais. Ok, só a seguir aos 6 pontos em relevo de início, nós vamos então fazer 8 pontos baixos utilizando a perninha de trás do ponto anterior. Ou seja, vamos fazer 8 pontos baixos, aqui assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, neste caso aqui 7, sim, 8, está certo. 6, 7 e 8. E depois temos os 10 pontos altos em relevo que vão ficar entre os pontos altos em relevo que nós fizemos anteriormente, ou seja, eles vão ficar nesta área aqui. E como nós estamos a usar o cor-de-rosa, ou neste caso a cor A vai se encontrar com a cor A aqui embaixo e pode vir por cima dos pontos altos da mesma cor, porque nós vamos pegar nelas. Se fosse com esta outra cor, nós não podíamos tapar o ponto alto, porque nós não podemos fazer pontos altos de cores opostas em cima da cor que está a ser feita de antes. Não fica bem e não dá certo. Eu já tentei fazer e não dá certo. Então vamos fazer os pontos altos só aqui em relevo. 1, 2, 3. Deixa-me aqui puxar a linha para não ficar muito apertado o meu ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui está, temos 10 pontos altos em relevo e isto é o que vai aparecer no seu trabalho. A parte de trás vai fazer como se fosse umas coisinhas assim, parecido a isso, como se fossem uns pockets. Eu não sei, umas algibeiras ou uns bolsos, nesse caso, como se fossem uns bolsinhos, mas isto não incomoda assim tanto. Eu já estou acostumada. A seguir a isto, vamos então fazer mais 8 pontos baixos na perninha de trás. Sempre na perna de trás. Você nunca trabalha nele por inteiro no meio do trabalho. Apenas nas bordas. Quando nós chegamos no início, quando nós fazemos no início e no final, é de onde nós vamos fazer o ponto baixo por completo
Enquanto você está a trabalhar no desenho que você quer, você apenas utiliza o ponto baixo na perna do V, da parte de trás. Aqui está ele. E fica assim, nesta maneira, com estas linhazinhas aqui à frente, para depois nós podermos fazer o ponto alto em relevo naquelas linhas. A seguir nós temos então 10 pontos altos em relevo que eu vou fazer. Como podem ver, ainda tenho mais um bocadinho para fazer. Eu vou terminar isto e depois já mostro como é que ficou.